Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história e desde já, como sempre, agradeço o vosso carinho, o acompanhar-me no vídeo, no canal e o facto de vocês me darem esses likes, essa força e os comentários que me deixam fazem com que eu siga aqui postando histórias e mais histórias. E hoje, para não ser muito diferente, volto a trazer uma história. Vou começar com uma outra rúbrica que chama-se O Amor Não É Para Todos. E a história de hoje, nesta nova rúbrica, chama-se, ou melhor, tem o título de Tenho um marido maravilhoso, mas pedi a separação, pois me apaixonei por outro. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história no nosso canal. Hoje, conforme falei antes do banner, trago-vos uma história que vai integrar na nova rúbrica. Nós temos aqui 3 rúbricas, para os que me acompanham já sabem. Amor em Profundidade, a segunda é Tuas Histórias, Meus Relatos, a terceira rúbrica é Amor com Estrangeiros. Estou criando uma quarta rúbrica que é O Amor Não É Para Todos. Tá? A história de hoje, o título da história de hoje é Tenho um marido maravilhoso, mas pedi a separação porque me apaixonei por outro. Vamos para a história e já vão entender. Olá a todos, me chamo Anabela, tenho 38 anos, sou de Salvador, Bahia, e sou casada há 8 anos. Tenho 2 filhos pequenos que só me dão prazer e tenho um marido maravilhoso. Pai extremo, companheiro eterno, devo confessar. Somos considerados como exemplo de casal e família perante os nossos amigos e conhecidos. Porém, há 8 meses atrás, conheci um novo colega de trabalho, chamado Orlando, e me apaixonei automaticamente por ele. Uma forma de paixão perdidamente. Temos nos encontrado e vivido uma relação amorosa muito intensa nos últimos 3 meses. Eu, no entanto, para sair desta situação, tomei coragem e conversei com o meu marido. E propus a separação. Ele escutou tudo o que eu contei para ele e simplesmente ficou mudo comigo. Nunca mais me falou, mas pelo seu olhar e pelos seus gestos, sei que está sofrendo muito. Está sofrendo em silêncio, mas não tenho como fingir que nada está acontecendo, é verdade. Pois por mais maravilhoso que ele seja como companheiro e pai, sentia que faltava algo na nossa vida. E esse algo, o qual eu, sem o buscar, acabei encontrando com Orlando. Não gostaria de perder o contacto com ele. Quero que ele seja sempre o meu melhor amigo. É verdade. E ele pode contar comigo para qualquer coisa. Mas não sei se isso passará. Bom, deixem-me falar aqui de algumas coisas. Demorei para descobrir porque é que o meu avô considerava pouca vergonha pessoas paradas conversarem e até se cumprimentarem. Quem viveu a primeira metade do século XX não podia nem mesmo pensar. Amigos, esta é a introdução da história, já vamos aos comentários. Na realidade, isto de querer separação, porque o marido é maravilhoso, mas faltava algo, pode-se dever a 2 coisas. A relação, afinal, nunca foi tão completa como ela pensava que era, até descobrir que havia algo mais para além dessa relação. Ou então, algo descambou aí na sua mente e ela decidiu simplesmente buscar uma alternativa. Não sei o que se passou, ela não é específica, mas na realidade as consequências vêm de sempre algo. Quando existe uma separação, geralmente não existe um culpado, e sim 2. Tá? Vamos, na maioria dos comentários, eu decidi gerar aqui um pouco dos comentários do que falam sobre este tipo de relação. Porque ela diz que a relação deles é vista como uma relação exemplar perante a sociedade ou perante os amigos e família, que vai dar ao mesmo. Então, se é vista perante a sociedade como uma relação exemplo, uma relação exemplar,
O que é que estava mal? Algo que faltava. Algo que estava mal e eles decidiram ocultar, ou então, e passa muitas vezes, que é este pequeno detalhe que eu vou falar, por vezes falta algo nas relações e as pessoas não sabem o que falta. E como não sabem, vão disfarçando e complementando com outras coisas. Até que, de um momento para o outro, esse detalhe que falta surge na vida de algum deles e descamba a relação que, até então, eles levam como pré-definida e como proveitosa e não o é. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o que eu pesquisei, sobre o que eu decidi escrever sobre esta história, para depois no final completar os comentários, tá? Na maioria dos países ocidentais, o casamento constituía um contrato duradouro e não era permitido o rompimento. E nós sabemos que é verdade. A não ser em casos de faltas gravíssimas cometidas por um dos cônjuges. Entre elas estavam o abandono do lar, que geralmente era muito do lado masculino, adultério, em ambos os lados, alcoolismo, muito para o lado masculino, e violência física, também do lado masculino. Depois de tanto ultraje, como podem ficar amigos? É o que toda a gente pergunta. E mesmo assim, com estes 4 itens gravíssimos, que eu comentei atrás, por vezes até ficavam juntos, como vocês sabem. Se perguntavam continuadamente, e o meu avô também o fazia, não é? Falando do avô, também o fazia. Naquela época não haviam separações amigáveis. Também é verdade. Quando se separavam, eram poucas, mas quando se separavam, positivas. Embora, como acontece hoje, as mulheres fossem responsáveis pela maioria dos pedidos de divórcio, naquela época a situação delas era bem mais difícil. Devemos reconhecer. Quando antigamente uma mulher pedia o divórcio, quase ficava na penúria, porque era difícil. A maioria das mulheres não pediam o divórcio porque não tinham apoio, não tinham o seu autossustento. E na maioria delas ainda ficavam com os filhos, então, por vezes, sujeitavam a tal dita violência, maus tratos, etc. E por aí vamos continuar então. Apesar de só se separar quando o casamento se tornava insuportável, elas eram discriminadas e representavam uma vergonha para a família e para a sociedade. Também é verdade. Mesmo antigamente, quando algumas mulheres tomavam a iniciativa e a coragem, principalmente coragem, de se separar dos seus maridos, mesmo sofrendo violência doméstica, maus tratos, etc., ainda estavam sujeitas ao filtro, à discriminação e ao julgamento da sociedade. Ou seja, muitas mulheres não se paravam com tudo isso que tinham em casa e ainda tinham que sujeitar-se àquilo que a sociedade a julgava. Sem dúvida, a felicidade no casamento depende das expectativas que se depositam na vida a dois. E é verdade. A felicidade de qualquer pessoa, e num casamento não deixa de ser diferente, depende daquilo que nós queremos e daquilo que nós interpretamos como felicidade. Então, nós temos que gerar a base para a felicidade. Não podemos esperar que o outro gere a nossa felicidade. E sim nós. Temos que gerar a base da felicidade e se vamos viver em comum com outra pessoa, nós devemos ser responsáveis por essa base. E se ambos tomarem essa iniciativa, a felicidade deve ser comum, certo? Antigamente as opções de atividades fora do convívio familiar eram bastante limitadas. Não só para as mulheres que cuidavam da casa e dos filhos, é verdade, como para os homens que do trabalho iam direto para o aconchego do lar. Desconhecendo outras possibilidades de vida, não almejavam nada diferente. E o grau de insatisfação era muito menor do que hoje. Pois podemos constatar que havia um conformismo generalizado. Amigos, porquê é que havia um conformismo generalizado? Conforme comento aqui atrás, não se conhecia outras formas, então as pessoas como eram mais ignorantes, porque não havia internet, não havia redes sociais, não conheciam outras bases, as pessoas mantinham-se naquilo que conheciam. Hoje, mesmo a pessoa mais ignorante do mundo tem acesso a um portfólio, que chama-se internet, que lhes dá uma perspectiva, por vezes falsa, é verdade, mas dá uma perspectiva de vida e de felicidade falsas, continuo a dizer, pode ser falsas, mas dá-lhes uma perspectiva de vida e felicidade que não passa na maioria das vezes, mas gera essa expectativa nas pessoas. As pessoas querem mais, esperam mais, exigem mais e também gera esta outra diferença. Então, hoje as pessoas não estão sujeitas à violência, a maus tratos, falta de carinho, etc., porque esperam mais, exigem mais dos companheiros, seja homem, seja mulher, tá? Isto que eu estou a falar é para ambos sexos.
Seguimos. Entretanto, o movimento de emancipação feminina e a liberação sexual dos anos 60 trouxeram mudanças profundas na expectativa de permanência de uma relação conjugal. Surgiram muitas opções de lazer, de desenvolver interesses vários, de conhecer outras pessoas e outros lugares. E é verdade. Sem falar numa maior permissividade social para as nossas experimentações, nunca usadas anteriormente. Amigos, outra introdução. Hoje, há muitas relações ditas liberais, sem grande teor de compromisso entre as relações, etc. Uma coisa que não acontecia no passado. É certo que antigamente os homens faziam muita coisa na escondida, mantinham amantes secretas, tinham casas de prostituição, tinham as suas aventuras, mas quase não se falava das mulheres nesse tempo. Quando se falava, era o fim do mundo. Hoje, as relações abertas estão em ambos sexos. E hoje, as redes sociais, como falei há um pouquinho atrás, traz essa falsa sensação de liberdade que por vezes não é. Mas é o custo da modernidade, por assim dizer. Seguimos. Ao contrário da época do meu avô, é claro, em que, excetuando alguns casos de intenso sofrimento, ninguém se separava. Hoje a duração dos casamentos é cada vez menor. E isso também ocorre porque, quando uma pessoa se vê privada das suas expectativas, que são de alguma forma possíveis, a frustração é inegável e resulta em separação e divórcio caso imediato, já que cada um dos parceiros tenta buscar mais além aquilo que não encontrou com o seu casamento, o seu matrimónio, por assim dizer, para além do que a nova era digital propôs e mostra, em muitas opções, por vezes inevitáveis, de alegria, conhecimento, satisfação. O que eu falei há um bocadinho atrás, que por vezes é falso. Mas mostra isso e as pessoas esperam ter tudo isso quando contraem matrimónio. E isso, para alguns, não incomoda, é certo, já que se sentem acomodados ao matrimónio e aquilo que o mesmo proporciona, mas outros aproveitam esse dito conhecimento da internet e tentam buscar essa felicidade, que por vezes nada mais é que uma ilusão disfarçada de felicidade. Mas é assim que os tempos estão hoje. Mais e mais, e o povo nunca está satisfeito. Ou seja, amigos, eu quero chegar. O povo hoje exige muito do que é felicidade, do que é ser feliz, etc. Mas antes de buscar a felicidade, primeiro deve fazer uma retrospectiva e, em segundo, fazer uma autoanálise para saber o que é a felicidade para esse tipo de sujeito, seja homem, seja mulher. Porque ele tem que saber o que é felicidade para ele, ou para ela. E depois mostrar ao parceiro o que ela vai a fazer feliz. O problema é falta de comunicação. Os parceiros, os matrimónios, os casamentos hoje quase não têm comunicação. A comunicação está detrás de um teclado. Hoje a maioria dos matrimónios comunicam mais por mensagem do que pessoalmente. E isso ou porque têm muito trabalho, ou porque ambos são profissionais, ou têm pouco tempo juntos e quando têm querem desfrutar com amigos, mas entre eles quase não têm. E é isto que falta à sociedade hoje em dia. Amigos, é uma história para auto-refletir, para fazer uma autoanálise. Cada um deve fazer a sua autoanálise e ver o que realmente o faz feliz, o que é felicidade para esse sujeito. Espero os vossos comentários aqui na caixa de textos abaixo. Espero por vocês também na próxima história. Um beijo grande e sejam felizes. Tchau!